Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Momento em Casa com Joana de Ângeles, onde juntos vamos refletir um pouco a respeito do momento em que estamos passando, nos utilizando das mensagens que a mentora nos traz. Mensagens inúmeras, belíssimas, de um amor e uma dedicação incomparável a nós que estamos aqui no planeta Terra, buscando a nossa melhoria espiritual, buscando aprender a amar, buscando a comunhão com Deus. Eu vou ler para vocês então do livro Constelação Familiar, escrito por Divaldo Franco, da mentora Joana de Ângeles, o capítulo 20, que se chama Provas e Expiações no Lar. Como é um capítulo um tanto extenso, vou pular algumas partes, sugiro que releiam na íntegra, mas já de antemão posso informar que a essência da mensagem vai estar aqui. Então, Joana de Ângeles nos diz assim: sendo o planeta terrestre um mundo ainda relativamente primitivo de provas e expiações, é natural que na maioria dos grupamentos familiares apresentem-se os sofrimentos de várias ordens, convidando a reflexões e ao trabalho de iluminação interior. Como a reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento dos valores que dormem inatos no espírito, os equívocos e as mazelas que o acompanham, como o resultado das experiências infelizes do passado, apresentam-se como necessitados de retificação, expressando-se em forma de sofrimentos os mais diversos. Segue a mentora. São poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta convidando ao amadurecimento espiritual e a compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Nesse momento em que mais fortemente estamos todos convidados a refletir sobre a vida, sobre os nossos valores, acho importante trazer aqui essa mensagem que nos traz para mais para dentro ainda, para essas questões que estão eclodindo nos nossos lares. Pois nem sempre nós temos a oportunidade de, calmamente, refletir a respeito das nossas questões interiores. Muitos de nós estão em lares em conflitos. Muitos de nós estão passando por provas que recrudescem nesse período de distanciamento social. Muitos de nós precisamos trabalhar nesse período que os outros estão em casa. Muitos de nós não têm com quem deixar seus filhos, não têm como equacionar a convivência com familiares de grupos de risco, mas com certeza essas situações têm algo a nos ensinar. Com certeza podemos, com paz, com tranquilidade, com fé, buscar uma solução, sempre dentro do que a espiritualidade maior tem a nos oferecer. Vamos seguindo aqui. Quando, por acaso, na constelação familiar existe algum exemplo de expiação, deve-se torná-lo preciosa lição de vida, não apenas para o padecente, mas para todos os membros que se deverão unir, a fim de atenuar o sofrimento daquele que se encontra necessitado de ajuda. Essa providência desenvolve em todos a coragem e o respeito à vida, eliminando temores e diluindo ilusões em torno da matéria, principalmente quanto à sua fragilidade. Todos igualmente convidados, nesse momento existencial, a refletir sobre a fragilidade da matéria, mas ao mesmo tempo sobre a força e a imortalidade do ser espiritual. Segue Joana e nos diz: tudo se enquadra com perfeição nos processos iluminativos através das aflições. Vejam, meus amigos queridos, podemos não entender o que estamos passando, mas tudo se encaixa com perfeição. Quando mais adiante, na nossa trajetória evolutiva, olharmos para esse momento,
poderemos entender muitas coisas que agora estão sendo muito difíceis de ser percebidas como adequadas para a nossa evolução. Ninguém, portanto, que experimente qualquer tipo de dor sem uma causa anterior que o explique, que o justifique. Se nós procurarmos bem na nossa vida espiritual, sempre haverá um motivo, e esse motivo sempre está dentro da lei do amor. O lar, desse modo, é o santuário de união, no qual se retificam situações penosas e ações odientas. Aquele familiar que, de certa forma, inspira animosidade, que se faz perverso, agressivo em relação aos demais membros, solicita, sem o pedir, compaixão e misericórdia, por cuja aplicação os sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros do clã. Ao invés da revolta e do desejo do desforço, que muitas vezes despertam nos demais, a caridade deve ser a reação, como bálsamo para quem a oferece e bênção em favor daquele a quem é dirigida. Vejam essa última frase, falando da caridade. Como bálsamo para quem a oferece e bênção em favor daquele a quem é dirigida. Nas situações difíceis que se apresentam em nosso lar, é muito difícil quando temos um familiar que de alguma forma está sendo perverso, lembrarmos de retirar de nós essa força da caridade, da compaixão. Mas no momento em que, conectados com a espiritualidade, conseguirmos levar a esse irmão perverso, que está equivocado em suas escolhas neste momento, mas que, assim como nós, precisa de ajuda, quando conseguirmos levar até esse irmão uma onda de bondade e de compaixão, o bálsamo é para quem oferece, também em favor de quem é dirigido. Mas se conseguirmos oferecer isso, também seremos internamente recompensados por ondas benfazejas. Segue então, Joana, não poucas vezes, sob expiações, as famílias desagregam-se, quando mais deveriam estruturar-se, em face da ignorância espiritual que representam essas ocorrências, que dão lugar a ódios e lutas penosas entre os seus membros. Uma observação aqui para esclarecer que Joana não está trazendo que é necessário suportar qualquer tipo de situação dentro do lar e que, por vezes, na tentativa de evoluirmos, é preciso sim impor limites, é preciso e saudável sim o afastamento, as corrigendas de uma forma mais enérgica. Não nos diz a mentora para aceitarmos tudo de qualquer forma, mas nos chama ela a reflexão sobre o motivo pelo qual estamos passando por isso e, acima de tudo, o que é possível fazermos nessas situações dentro da lei do amor. Lembrando que essa lei amorosa divina, ela passa também pelo respeito a nós próprios. Sob outro aspecto, à medida que as provações ocorrem em muitos lares, a revolta se aninha nos corações e o desapontamento invade o pensamento daqueles que as experimentam, quando deveriam meditar em torno do fato, procurando entender-lhe a razão para melhor enfrentar a situação perturbadora. A família é reduto de trabalho coletivo, no qual todos têm o dever de ajudar-se. Quem se encontra melhor informado, mais facilmente dispõe para contribuir em favor do esclarecimento daquele que ignora. O lar nem sempre se apresenta como um reino de júbilos, mas quase sempre como um campo de batalha no qual espíritos litigantes
adversários de ontem ou amantes frustrados do passado reencontram-se para as transformações emocionais que se fazem necessárias sob a inspiração do amor. Lembro muito, lendo essa frase, esse parágrafo, do quanto tem eclodido nos lares as questões ligadas à violência doméstica, ao feminicídio, ao abuso e a violência, ela não é só física, e infelizmente física, mas também verbal. Essas questões ligadas ao aumento da ingesta de bebidas alcoólicas, ao recrudescimento do alcoolista, realmente traz situações muito difíceis dentro dos lares. E precisamos equacionar essas situações da melhor forma possível. Primeiro, nos mantendo firmes através da oração, da conexão com os nossos mentores. Segundo, refletindo, meditando o que é melhor a fazer, dentro daquilo que é bom para nós e para o próximo. Lembrando que somos todos doentes da alma, mas também todos detentores de potencialidades muito benéficas que pedem para se manifestar. Assim, protegidos pela oração, mas lembrando que também precisamos proteger o nosso corpo físico, vamos com calma, com serenidade, procurando lidar com essas situações dentro da melhor forma possível. Lembrando que temos muitas questões a resolver e que não devemos nem nos culpar, nem nos anular, mas procurar a resposta dentro da conexão com o Criador e com a centelha divina que nos habita. Situações difíceis, dificílimas, onde não existe uma fórmula para lidar, mas onde sempre a resposta passa pela fé, pela caridade, pela humildade de saber que precisamos também nos entregar à ajuda da espiritualidade, não de uma forma passiva, mas realmente pedindo para que essa situação se transforme em uma situação de um resgate adequado, uma situação onde o amor deve prevalecer. Filhos ingratos e calcetas são antigas vítimas do desequilíbrio dos pais atuais, que os recebem a fim de santificarem o relacionamento pela paciência e pela afabilidade, correspondendo-lhes às ofensas e às rebeldias em que se comprazem. Isso, porém, não se justifica que os mesmos sejam cobradores impenitentes, porque não estão isentos também da culpa e de gravames. É por isso que a lei da caridade deve viger em todas as situações difíceis. Quando não se sabe como agir em relação aos graves desafios de ódio e agressão, que se pergunte à caridade qual o melhor procedimento a aplicar. Com essa disposição, a família consegue desempenhar o papel de lar, de escola, de oficina, de hospital, de santuário, onde os espíritos se recuperam, aprimorando o caráter e fortalecendo as energias para cometimentos ainda mais severos no futuro. Estaremos sempre a resgatar, estaremos sempre a aprender, mas também estaremos sempre e cada vez mais trazendo para perto de nós a energia solar, a energia calorosa do ser espiritual que é criado à imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, meus irmãos, vou parar por aqui a mensagem, trago para vocês essas reflexões pelo tanto que nós temos visto nas mensagens que nos chegam na mídia, né? Da violência doméstica, da dificuldade das pessoas em home office lidar com as questões do dia a dia, também
do quanto aqueles que estudam, os estudantes no início da sua vida, estão tomados pela ansiedade, situações que por vezes ficam um pouco de lado nesse momento em que tantos somos chamados a olhar para dentro de nós. E algumas pessoas devem se sentir perdidas e talvez culpadas ou revoltadas com essa mensagem, né, que parece assim tão diáfana, tão levada a uma situação pouco ligada ao dia a dia, onde enquanto pedimos para olhar para dentro, tem muitas pessoas perdidas no alcoolismo, na drogadição, apanhando ou batendo, com filhos ingratos ou pais perversos. E para isso eu trago aqui a mensagem da Joana. Vamos olhar para esse lar conflituoso como um hospital. Vamos olhar para esse lar onde a dificuldade se exacerbou nesse período como uma oportunidade de crescermos, de aprendermos a amar. Não é fácil, infelizmente não tenho aqui uma fórmula, senão a certeza de que com fé, com perseverança, com humildade e com confiança no Criador, conseguiremos ultrapassar esses períodos difíceis. Joana nos traz que as provas e expiações no lar, elas vêm justamente para nos ensinar, né? Como o próprio título da mensagem diz. E também, junto, ela traz a certeza de que podemos achar uma forma de equacionar essas questões que chegam até nós. E essa fórmula, ela sempre passa pela oração, pela comunhão com o Criador. Portanto, meus irmãos, eu vou aqui finalizando a nossa reflexão de hoje, lembrando a todos que jamais estamos desamparados, lembrando a todos que esse amor divino, ele está em cada minuto da nossa vida. E que essas situações tão difíceis que chegam até nós, elas devem ser vividas e passadas minuto a minuto, sempre dentro da fé, pedindo para obter a ajuda. Quero também, finalizando, lembrar dessas situações tão limítrofes e pedir para que aqueles que se encontram realmente nesse momento, reconfortados, com a vida mais calma, dentro de lares mais harmoniosos, dentro de um mundo interior mais harmonioso e solidificado em sua fé, que orem em uma só voz pelos nossos irmãos que estão passando por tanta dificuldade dentro de seus lares, pelos nossos irmãos que não estão sabendo como passar por esse momento, que estão tendo dificuldades físicas, que estão com dificuldades em seus vícios, que não estão tendo o que comer, que não estão tendo o alimento para a alma, não só para o corpo físico. Vamos todos orar por esses irmãos que, além da ansiedade, estão muito próximo do suicídio. Sabemos o quanto tem sido difícil para muitos enfrentar essa situação. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar para que Deus ilumine os seus corações e que mesmo dentro desse vazio, dessa incerteza que momentaneamente se instalou nesses coraçõezinhos dos nossos irmãos, tão perdidos, vamos lembrar que a lei do amor pode voltar a reinar. Vamos pedir para que Jesus ilumine e aqueça o coração, a alma desses irmãos e que a fé retorne às suas vidas, para que possam novamente, nessas lutas da vida, buscar a redenção, a conexão com o Criador. Com meus votos que fiquem todos em paz
e que todos, em uma só voz, possam orar para ajudar e serem ajudados nesse período, deixo aqui o meu muito obrigado por de alguma forma compartilhar com vocês esses momentos e também o meu desejo de coração de que todos fiquem bem, na paz e no amor de Jesus Cristo. Que assim seja.